Essa capa da revista Isto É só escancara aquilo que a gente já vem conversando aqui no canal. Eles atuam de 3 formas para derrubar o presidente Bolsonaro. A primeira, assassinato da sua reputação, justamente para que ele perca popularidade, para que ele perca aceitação popular. E é justamente isso que, por exemplo, a Globo faz durante 24 horas da sua linha editorial, que é de assassinar a reputação do presidente, o dia inteiro falando mal do presidente. A segunda frente é justamente através da eleição da Câmara. Eleição da Câmara que será realizada no dia 1º de fevereiro de 2021 e que possui o senhor Arthur Lira, candidato do governo, como favorito. O mesmo já conta aproximadamente com o apoio de 300 deputados, sendo que ele só precisaria de 257 votos para ser eleito em primeiro turno. O seu opositor é o Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia. Baleia Rossi, que inclusive postou um Twitter dizendo que estaria no Roda Viva e criticando o seu concorrente, o senhor Arthur Lira, candidato do governo, por não comparecer para que eles realizassem esse debate. A atitude do senhor Arthur Lira foi correta, justamente porque não seria um ambiente neutro. O Roda Viva atuaria justamente para destruir a imagem do senhor Arthur Lira. Até porque a gente sabe que o programa Roda Viva ele é coordenado, ele é liderado pelo senhor João Dória, governador de São Paulo, que está do lado do senhor Rodrigo Maia, que está do lado do PT, do MBL, de toda aquela turma que apoia o senhor Baleia Rossi para a candidatura à presidência da Câmara. Candidatura essa que reúne todos os opositores do governo com um único objetivo, que é a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles já possuem um acordão envolvendo a senhora Joyce Hasselmann, o senhor Alexandre Frota, o senhor Rodrigo Maia, o senhor João Dória, o senhor Baleia Rossi, o MBL, o Vem Pra Rua, o pessoal do Novo, toda aquela turma justamente com esse único objetivo, que é de eleger o senhor Baleia Rossi para que seja aberto um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A terceira frente é justamente essa que a gente citou no início do vídeo, que é a formação de novos presidenciáveis. A mídia vem divulgando vários nomes para identificar qual daqueles possui a maior capacidade de ir para o segundo turno com o presidente Bolsonaro e vencê-lo em 2022. Eles já tentaram o nome do Luciano Huck, já tentaram o nome do Moro, já tentaram a dobradinha Luciano Huck e Sérgio Moro e identificaram que nenhum deles é capaz de vencer o presidente Bolsonaro no segundo turno. Então, ao que tudo indica, tiveram a brilhante ideia de formar o novo presidenciável, o senhor João Dória, que se tornou o queridinho da mídia. Essa matéria só mostra pra gente que o objetivo da grande mídia é transformar o senhor João Dória no presidente da República. É transformar o governador de São Paulo no homem que vencerá o presidente Bolsonaro nas eleições em 2022. E é justamente por isso que eles exaltam a aprovação da vacina Coronavac como se fosse a aprovação da vacina do senhor João Dória, como se ele fosse o dono dessa vacina, como se essa vacina tivesse sido aprovada apenas por conta dele. E a gente já falou aqui que o Instituto Butantan recebe subsídio federal, que o Instituto Butantan é um órgão independente que não responde ao governo de São Paulo. Essa turma já identificou a importância das redes sociais para ganho de dividendos políticos para os seus candidatos preferidos. Eles já perceberam isso. E justamente por isso, eles puxaram uma hashtag hoje dizendo que o Carlos Bolsonaro furou a fila da vacina. Um perfil que tudo indica que era um perfil fake, que foi criado apenas com esse objetivo, divulgou a matéria de que o senhor Carlos Bolsonaro teria tomado a vacina Coronavac hoje. Esse perfil que divulgou essa matéria já foi excluído, não existe mais. O senhor Carlos Bolsonaro já desmentiu essa matéria. Mas se você parar para pensar, um único objetivo dessa matéria era de denegrir a imagem do Carlos Bolsonaro, que todos sabem que se você bater na imagem, que se você conseguir afetar a imagem do Carlos Bolsonaro, você também afetará do presidente Bolsonaro.
Perceba que eles atacam sempre da mesma forma, com hienas. E foi exatamente isso que fizeram com Carlos Bolsonaro. As hienas formaram um bando e atacaram o Carlos Bolsonaro, inclusive fazendo essa hashtag virar Trending Topics do Twitter. Os principais alvos dessas hienas no momento são o ministro Ernesto Araújo, que é aluno do professor Olavo de Carvalho, e pelo simples fato dele ser aluno do professor Olavo de Carvalho já é o suficiente para ele ser odiado por todos os opositores do governo. O outro alvo é o ministro Pazuello, que justamente por ser militar, por adotar o mesmo pensamento do presidente Jair Bolsonaro, já é o suficiente para ele ser atacado por toda a grande mídia e por todos os opositores do governo. E também o Carlos Bolsonaro, que é o filho mais combativo do presidente. E sem falar também no presidente Bolsonaro. A vacina de Oxford, da AstraZeneca, chegará hoje no Brasil. Chegará hoje às 17 horas. A partir do momento da sua chegada, ela será encaminhada para a Fiocruz, para a Fundação Oswaldo Cruz, para que seja realizada as rotulagens nas vacinas. Isso deverá acontecer amanhã e a partir de amanhã essas vacinas já serão distribuídas para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde fazer a distribuição para estados e municípios. Chegarão 2 milhões de doses. Essas vacinas de Oxford, que foram produzidas na Índia, elas eram ferramentas para serem usadas como ataques ao presidente Bolsonaro e ao ministro Ernesto Araújo. Não é à toa que você deve ter visto diversas matérias ao longo dessa semana dizendo que eles só entregariam as vacinas se o ministro Ernesto Araújo fosse demitido. A gente sabe muito bem que eles pensam o seguinte: quanto pior, melhor. Eles não estão torcendo para o Brasil. Eles precisam que o Brasil dê errado para que eles consigam derrubar o presidente Bolsonaro. E com isso consigam recolocar o seu projeto de país no poder. E a gente já sabe que esse projeto envolverá o governador de São Paulo, o senhor João Dória. Essas vacinas que chegarão hoje aqui no Brasil, elas possuem uma eficácia global de 70%, a serem aplicadas em apenas uma dose. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas que forem vacinadas a partir desse sábado já conseguirão, possivelmente, a sua imunização, a sua imunidade, primeiro que as pessoas que receberam a vacina desde o domingo passado. Já conseguirão a sua imunidade, a sua imunização, primeiro do que as pessoas que receberam a vacina da Coronavac, do Instituto Butantan e da Sinovac, desde o domingo passado. Justamente porque a vacina da Sinovac, que possui uma eficácia global de 50,38%, ela precisa ser aplicada em 2 doses, no intervalo de 2 a 3 semanas. Então, as pessoas que receberem essa vacina de Oxford ao longo dessa semana já conseguirão a sua imunização / sua imunidade primeiro do que essas pessoas. Isso mostra que toda aquela palhaçada que o senhor João Dória fez, todo aquele marketing que ele fez na primeira aplicação da vacina, foi uma coisa totalmente desnecessária e ridícula. Até porque a vacina de Oxford conseguirá imunizar pessoas primeiro do que a vacina da Coronavac. Além disso, por ter também uma eficácia global superior, uma eficácia global de 70%, a gente precisará vacinar menos pessoas, justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a eficácia, menor a quantidade de pessoas que precisam ser vacinadas. Então é isso, pessoal, estamos muito perto de derrotar o vírus chinês, estamos muito perto de sair dessa pandemia. O Brasil está retornando para a rota do crescimento e o Brasil vai crescer. Eu peço para que você considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não se inscreveram no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. E outra coisa, pessoal, amanhã ocorrerão manifestações ao longo de todo o Brasil, em diversos estados, a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Nós, conservadores, temos que ir para as ruas para defender o nosso presidente, para que ele não seja vítima de um golpe. Então, nós aqui do canal iremos nesses protestos justamente
para quebrar essas narrativas esquerdistas, justamente para mostrar que o nosso presidente não tem nenhum motivo para sofrer impeachment nesse momento e que qualquer ação visando o impeachment do presidente nesse momento será um golpe e nós não aceitaremos o golpe. Valeu, galera!